Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do verso 1 até o verso de número 13. Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico e evangelista Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. E nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Bendito seja o Senhor e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu tamanha bênção de estarmos reunidos no nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade ímpar que o Senhor separou para nós, por estarmos diante da palavra do Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale poderosamente aos nossos corações. Que nós não apenas sejamos instruídos em nossa mente, mas aquecidos em nosso coração pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender e a praticar a Tua palavra, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. É em nome de Cristo, o nosso eterno Salvador, que nós oramos. Amém. Poder e sucesso. Essas são duas coisas que fazem parte das maiores ambições do homem. Todos os homens buscam por poder e sucesso. Talvez você diga: eu não procuro por poder e sucesso. Mas mesmo que de uma forma inconsciente, você precisa de poder para realizar as suas atividades. Talvez você diga: eu não quero sucesso como os grandes astros de cinema, como as pessoas da televisão. Mas com toda certeza você busca ser bem-sucedido naquilo que você faz. Você precisa ser capacitado para cumprir com os seus deveres. Você precisa de poder para fazer isso. Poder no sentido de capacitação para cumprir assim com as suas atividades. O desejo e o objetivo e a missão das pessoas basicamente depende disso. Poder e sucesso. Poder para realizar aquilo que precisa e sucesso
na realização das suas atividades. Meus irmãos, os cristãos e a igreja possuem uma única missão, como nós observamos aqui na liturgia. A maior missão que nós temos é glorificar a Deus através da pregação do Evangelho. Mas para isso é necessário ser revestido de poder. Para isso é necessário possuir o Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita a cumprir com essa missão. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E a série está intitulada como A Missão de Deus é a Nossa Missão. A missão de Deus é a nossa missão. E nós vamos dividir esses sermões em 4 partes. A primeira delas é ser revestido do Espírito Santo, que é a mensagem de hoje, recebendo o poder do alto, que todos os cristãos precisam ser capacitados pelo Senhor para cumprir com a missão que Deus nos concedeu. Depois nós vamos ver que a estrutura do livro de Atos nos aponta para isso. Que os cristãos ali, os apóstolos e os seguidores de Jesus, receberam o Espírito Santo, então foram capacitados para pregar o Evangelho, serem testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém como Samaria, até os confins da terra. Então essa vai ser a divisão, do nosso projeto aqui de pregação nesses domingos. E hoje nós vamos observar o ser revestido do Espírito Santo. Sabemos, meus irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, que o evangelista Lucas, ele fez uma acurada investigação de tudo aquilo que aconteceu com a vida, ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele está escrevendo ao excelentíssimo Teófilo, como nós vemos no capítulo 1. E nós vemos aqui no capítulo 1 que os discípulos receberam a ordem do Senhor para permanecerem em Jerusalém. Que até que eles fossem revestidos de poder, até que se cumprisse a promessa do Senhor, eles deveriam permanecer em Jerusalém. E então ele dá essas ordens aos discípulos e é assunto aos céus. Após a ascensão de Cristo, os discípulos se reúnem e se organizam. E isso nós encontramos no capítulo 1. Já no capítulo de número 2, que é o texto da pregação dessa noite, nós vemos a vinda do Espírito Santo e o cumprimento da promessa do Senhor. Nós vamos ver neste primeiro ponto os discípulos recebendo poder com dia e hora marcada pelo próprio Senhor. Nos diz no verso 1 do capítulo 2: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes, meus irmãos, era 50 dias após a Páscoa. O calendário judaico, o calendário do Antigo Testamento, que apontava as principais festas do ano. E as principais festas do ano consistia da Páscoa, que era quando Deus havia livrado o seu povo do Egito, matando os primogênitos, e 50 dias depois seria celebrado a festa do Pentecostes. E a festa do Pentecostes nada mais significa de que a festa dos primeiros frutos da lavoura. Como a sociedade judaica era uma sociedade agrícola, isso estava muito próximo do seu cotidiano, todos sabiam o que isso significava. O Pentecoste era o primeiro fruto que a lavoura dava, indicando que vai ter uma colheita. Então, essa festa, eles pegavam esses primeiros frutos e levavam até o templo para adorar a Deus. Essa festa mostrava que Deus iria abençoar ainda mais o seu povo com a colheita da lavoura. São 50 dias após a Páscoa, aproximadamente no mês de junho, que Deus
aqui ele separa essa data especialmente para enviar o Espírito Santo para a igreja, formando a igreja no Novo Testamento. O que nós podemos aprender, meus irmãos, que a ação de Deus, a agenda de Deus, ela é infalível. Esses discípulos que estavam ali reunidos para adorar ao Senhor, eles estavam observando o mandamento do Senhor, antes de ser assunto aos céus. Eles não sabiam que dia, que hora, que eles iriam receber essa capacitação do alto. Mas Deus já sabia quando isso iria acontecer. Deus já havia preparado o momento pelo qual Ele iria capacitar os seus discípulos para pregar o Evangelho. O que nós podemos aprender disso, meus irmãos? Que a agenda de Deus, ela é infalível. O que Deus está fazendo aqui é cumprindo com a sua promessa. No verso 1 diz: cumprir-se o dia de Pentecoste. Deus está cumprindo o que prometeu aos seus discípulos, que Ele iria capacitá-los para continuar a expandir o reino de Deus. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós devemos confiar nas promessas do Senhor, porque Ele cumpre com a sua palavra. Quando o Senhor diz que Ele vai retornar e trazendo salvação plena para o seu povo e condenação certa para os ímpios, é certo que isso vai acontecer. Nós não temos que duvidar da palavra de Deus, porque se cumpriu aqui aquilo que Ele havia prometido. Essa era a promessa do Senhor, que Jesus ele teria que subir aos céus para rogar ao Pai a fim de que enviasse o Espírito. E Ele está enviando o Espírito agora de uma forma poderosa para a igreja, para ela continuar a expansão do reino. Cristo cumpre com a sua palavra e nós devemos esperar acerca disso. E era de fato o que os discípulos estavam fazendo, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Meus irmãos, e nós vemos aqui a natureza da igreja. Ela nasce primeiramente com a palavra do Senhor, as instruções do Senhor. O ser igreja, ele compete estar reunidos no mesmo lugar com o objetivo, que é adorar aquele que venceu a morte. Os discípulos estavam reunidos aqui. Se você voltar no capítulo 1, você vai observar que eles estavam reunidos ali a fim de orar. E havia cerca de 120 pessoas. Do verso 15 do capítulo 1 diz: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Eles estavam ali para se organizar e buscar a face do Senhor em oração, obedecendo às ordens de Cristo que havia dado a eles. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos dar o bom testemunho do Evangelho, se você quer dar um bom testemunho do Evangelho, você precisa estar reunido com o povo de Deus, a fim de adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui se encontra a natureza da igreja. São o povo do Senhor reunido a fim de buscar a face do Senhor em oração e verdadeira adoração. E nós vemos, ainda no verso de número 2, que a igreja, ela nasce primeiramente do Senhor. Diz assim no verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Veja que veio do céu um som como de um vento. Veja que a origem desse poder da igreja está nos céus. Que é o Senhor quem capacita você a viver de acordo com a vontade dEle. Veja que o som é como de um vento, não é um vento. É como o som de um vento impetuoso que encheu a casa. E a ideia de vento aqui, ele está para simbolizar a presença do Espírito Santo.
No outro momento, a Escritura vai dizer para nós que o Espírito do Senhor é como um vento que sopra onde quer, que ninguém tem controle ou domínio sobre ele. A imagem do vento aqui significa a presença do Espírito Santo no meio do seu povo. Ele vai dizer também línguas como de fogo. Aqui não é uma língua de fogo literalmente, mas é como de fogo. O fogo também é uma imagem que representa a presença do Senhor. Se os irmãos se lembrarem, quando Deus foi chamar Moisés para livrar o seu povo do Egito, qual foi o sinal da manifestação da presença de Deus? Uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Então nós vemos aqui essas figuras do fogo, do vento, que representam a presença de Deus de uma forma especial naquele momento da história. Se os irmãos se lembrarem do Monte Sinai, o monte fumegando, aquele cenário espetacular, havia um zumbido enorme, um som muito alto, porque representava a ação de Deus, especialmente naquele momento. Quer dizer que todas as vezes que os crentes se reunirem vai acontecer a mesma coisa, meus irmãos? É claro que não. Este é um momento especial da história da redenção, em que Deus está visitando o seu povo para capacitar o seu povo a fim de dar o testemunho do Evangelho. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que a ação especial de Deus no meio do seu povo os capacita para cumprir a sua missão. A origem e a natureza da igreja é de algo sobrenatural. Ela veio dos céus. Nem toda reunião de pessoas é realmente uma igreja. A origem da igreja, ela é divina, meus irmãos. Quando você está se aprontando na sua casa para vir ao culto a fim de adorar ao Senhor, entenda o que você está fazendo. Nós estamos fazendo algo que não surgiu na mente do homem, mas surgiu na mente de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é algo que o próprio Senhor planejou. A natureza da igreja não é algo físico, visível ou externo, mas sim espiritual e invisível. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus aqui não é visto como algo material, físico e externo apenas, mas algo do coração. Se você se lembrar das passagens do Antigo Testamento, você vai ver que muitas pessoas no Antigo Testamento, assim como hoje, se apegam às questões materiais e físicas. Muitas pessoas se apegam a templos e construções. Essas paredes aqui não são igreja juntamente com os bancos. Igreja é o povo do Senhor reunido a fim de prestar culto e adoração àquele que venceu a morte. Isso é igreja. Se você se lembrar no Antigo Testamento, sobre a reconstrução do templo em Jerusalém, o Senhor havia castigado o seu povo e enviado para a Babilônia, e o seu povo ficou lá por 70 anos. Depois desse período de provação, o Senhor os traz de volta através do ministério de Esdras e Neemias. E então eles voltam para Jerusalém, agora com um grupo reduzido de pessoas, e começa a reconstrução do templo. E eles lançam os fundamentos para a construção. E quando eles fazem o fundamento do templo, ou seja, o buraco em que ele vai começar a construir, alguns gritam de alegria, mas outros lamentam e choram. Porque aqueles que eram mais velhos, eles se lembravam do templo glorioso de Salomão, do seu esplendor, daquilo que era visível, daquela glória. Então eles esperavam que a reconstrução do templo fosse algo semelhante. Mas quando eles viram os fundamentos, eles lamentavam, eles choravam. Enquanto outros bradavam de alegria, porque a presença do Senhor
a manifestação visível do Senhor que está conosco está sendo novamente restaurada e restabelecida. Meus irmãos, tem pessoas que realmente se preocupam com aquilo que é externo, com aquilo que os olhos podem ver. Mas os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, se preocupam com as questões internas do coração, com a presença do Senhor habitando dentro de nós. Porque isso de fato é o ser igreja. É Deus habitando em nosso coração, nos capacitando e habilitando para fazer assim a sua vontade. O resultado dessa ação de Deus é que todos foram cheios do Espírito Santo, como nós vemos no verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios e começaram a falar. Uma coisa que nós devemos observar aqui é que ficar cheio do Espírito Santo é a capacidade para falar e dar testemunho. As pessoas confundem o ser cheio do Espírito Santo. As pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é apenas ter um sentimento gostoso no coração. É quando está reunido como igreja, ficar arrepiado num cântico, num louvor, numa pregação. Ser cheio do Espírito Santo, alguns pensam até que é sair rodando na igreja feito doido. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. O texto diz que ao fato deles serem cheios, eles começaram ao quê? A gritar, a berrar, a fazer essas coisas? Não. Eles começaram a falar. Quando recebemos a visitação do Espírito em nossa alma, fazendo morada em nosso coração, não nos causa desordem e confusão, mas sim ministra paz, consolo, tranquilidade e coragem para falar do Evangelho. Será que essas línguas, esse é o dom de línguas que muitas vezes nós encontramos nas igrejas, o que será que eles falavam aqui? Nós vamos observar que esse receber poder para falar é para falar as grandezas de Deus, que nós observamos no verso de número 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Meus irmãos, no verso de número 5, você vai observar aí que havia pessoas de todas as nações estavam ali em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. No verso de número 6, uma multidão foi tomada de perplexidade por aquilo que estava acontecendo. No verso 7 até o verso 11, nós vemos o local geográfico que aquelas pessoas pertenciam. Nós vamos ver que haviam crentes piedosos de todos os lugares do mundo conhecido daquela época. Havia pessoas aqui da Mesopotâmia, da Capadócia, da Judéia, da Ásia, tanto cretenses como árabes. Quando eu ouvi essa palavra cretenses, dá a entender que é uma pessoa muito crente, né? Mas não é uma pessoa muito crente. É a pessoa que morava em Creta, que era uma região de ilhas. Ele está querendo dizer assim, até as pessoas que moram na ilha de Creta e até os árabes, que é uma outra extremidade, todos eles conseguem compreender o que eles estão falando na sua própria língua materna. Como que isso pode acontecer? Que coisa extraordinária é essa que está acontecendo? Então, meus irmãos, nós observamos aqui, através da Sagrada Escritura, que aquilo que este falar em línguas é um falar um novo idioma, ou idioma conhecido de outra nação, a fim de comunicar a grandeza de Deus. Aqui fica claro que o nosso ponto de discordância com os irmãos de tradição pentecostais. E aqui nós amamos ao ponto de discordar e continuar amando.
e levando em carinho e consideração em nossos corações, mas nós dizemos que isso não é a ação poderosa do Espírito Santo. O que nós vamos observar aqui, meus irmãos, é que esses crentes, eles estavam cheios de medo, eles estavam preocupados, eles estavam angustiados, porque o Senhor Jesus, ele foi morto, perseguido, ressuscitou e ascendeu ao terceiro dia ao céu. Ele ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu aos céus. Eles estão presos, eles estão de portas trancadas muitas vezes. E agora esse poder do Espírito Santo dá a eles ousadia e intrepidez para falar do Evangelho. É o que vai acontecer aqui no decorrer da mensagem. O apóstolo Pedro vai se levantar entre eles e anunciar o Evangelho da salvação. 3.000 almas vão se arrepender. A igreja vai ter esse crescimento extraordinário. Mas porque o Espírito Santo veio sobre eles e os capacitou para poder fazer isso. Aqui, meus irmãos, fica claro também que a missão da igreja, a nossa missão, é falar das grandezas do Senhor. Uma verdadeira igreja, ela prega as grandezas do nosso Deus. A igreja não é uma instituição de caridade filantrópica. Nós somos chamados a ajudar, nós somos chamados a estender o braço fraterno, mas a principal atividade da igreja é pregar o Evangelho de Cristo. O que você veio fazer aqui nessa noite? Se você veio aqui por conta dos cânticos que são gostosos de cantar, se você veio aqui por conta do cafezinho depois do culto, pela conta da comunhão que nós temos, louvado seja Deus por isso. Se você veio aqui porque é uma questão tradicional, sempre fui para a igreja. Se eu não for para a igreja, parece que está me faltando algo. Se você veio aqui apenas, exclusivamente por conta disso, você está aqui pelo motivo errado. O motivo pelo qual te deve atrair até a casa do Senhor é ouvir as grandezas do Senhor. É ouvir que Ele deu o seu Filho por amor a você que não vale nada. É ouvir que você naturalmente caminha para o inferno e está perdido, mas Deus usou de graça e misericórdia. Esse é o principal objetivo da igreja. Essa é a principal missão da igreja, é pregar o Evangelho do Reino de Deus. Então, meus amados, aqui está a identidade clara da igreja, é fazer missão através da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Observe que a pregação é, em primeiro lugar, um ato de Deus, movendo as pessoas para falar sobre as suas grandezas. Essa capacitação, ela vem do alto. Esse poder para falar vem do Senhor. Ninguém aqui tem capacidade natural para anunciar o Evangelho, mas Deus é quem capacita. E para isso Ele chama a mim e a você para nos dedicar tempo de oração. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quanto tempo você tem dedicado à oração de fato? Quanto tempo realmente você tem utilizado? Não é gastado. As pessoas, às vezes, por conta da linguagem, a gente usa mal. A gente não gasta tempo com Deus. A gente utiliza o tempo de maneira sábia com o Senhor. Nós ganhamos quando estamos dedicando tempo de oração com o Senhor. Então, meus amados, se atentem para isso. A pregação genuína do Evangelho, ela nasce primeiro em Deus para abençoar aqueles que ouvem. O que será que isso quer dizer? Foi a pergunta de alguns no verso de número 12. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? O que será que esse evento extraordinário que nós estamos presenciando aqui quer dizer? O que será que judeus, homens que não têm instrução formal, são capazes de falar em tantos idiomas? Como que nós podemos entender tudo isso em nossa própria língua? O que será que esse sinal miraculoso e extraordinário quer dizer? Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? É que Deus está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. O que Deus está fazendo aqui é o contrário da Torre de Babel. Quando nós observamos
Na Sagrada Escritura, depois do dilúvio, Deus separa uma família, que é a família de Noé. Os seus filhos Sem, Cã e Jafé. O filho que recebeu a maldição do seu pai por ter visto ele nu, ele se multiplica também. Porque depois do dilúvio, Deus dá uma ordem muito clara, assim como na criação, para que eles enchessem a terra, se multiplicassem. Mas a descendência de Cã disse que não. Nós vamos ficar aqui e nós vamos fazer o nosso nome grande e célebre. Nós vamos edificar uma torre e fazer o nosso nome conhecido. Então aqueles homens se empenharam nisso. Construíram uma torre que foi chamada de Torre de Babel. E Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Qual foi a resposta do Senhor para o intento do coração do homem? Foi frustrá-lo. O sinal da maldição de Deus para aqueles homens foram confundir as suas línguas. Porque eles estavam agindo em rebelião contra o Senhor. O que Deus está fazendo aqui no Pentecoste é dando o sinal da sua bênção através do envio do Espírito Santo. O que vocês são capazes de fazer é só desgraça, é ficar debaixo da maldição de Deus, é só confusão. Mas o que Deus faz por nós, meus irmãos, é chamar esse caos à ordem. É unir aquilo que havia sido separado por causa do nosso pecado e das nossas transgressões. O que isso quer dizer é o Evangelho de Deus aplicado ao nosso coração. É Deus fazendo o que você não tem competência ou capacidade para fazer. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que eles ficaram tão perplexos de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas alguns, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário glorioso, zombavam. Diziam, eles estão bêbados. Não é nem 9 horas da manhã ainda e os caras já estão chapando mesmo. Então Pedro se levanta, a gente vai ver no decorrer da passagem, e vai dizer para eles o que de fato aquilo significa. Que aquele é o cumprimento da promessa do Senhor. Que eles haviam matado aquele que é o autor da vida. Ao findar da pregação, eles vão dizer, o que faremos nós? Pedro vai dizer, inspirado pelo Senhor, arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados no nome de Jesus e os seus pecados serão cancelados. Porque essa promessa é para vocês e para os seus filhos. Essa promessa de vida, de redenção, de comunhão, de ser cheio do Espírito, capacitado pelo Senhor. Essa promessa é para você e também para os seus filhos. Porque Deus deseja abençoar não apenas a sua vida, mas a sua casa e a sua família. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Mas nós não vamos dar testemunho do Senhor sem antes Ele não operar no nosso coração. Você nunca vai ser bem-sucedido espiritualmente se o Senhor não trabalhar primeiro no seu coração. Se você não ser cheio do Espírito Santo. E para isso, Ele nos chama para dedicarmos tempo de comunhão com Ele, em oração juntamente com o seu povo. Qual vai ser a sua reação ao ouvir essa mensagem nessa noite? Você vai ficar como alguns deles admirados, querendo conhecer mais sobre isso? Ou você vai ser como aqueles que zombam e rejeitam? Os que ouviram o sermão inspirado por Pedro disseram, o que faremos? A resposta é, se arrependam e sejam batizados no nome do Senhor. Verdadeiramente, meus irmãos, o que nós precisamos é desse revestimento do Senhor. É o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Ser capacitado pelo Senhor para fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Você quer ser poderoso? Você necessita bem ser sucedido? Aprenda que primeiramente você precisa se arrepender do seu abandono
as coisas de Deus. Se você sair daqui apenas com essas duas verdades, eu já me dou por satisfeito. A primeira delas é que você necessita urgentemente de tempo de oração. Você precisa urgentemente dedicar tempo com Deus. A outra coisa é que você necessita urgentemente da igreja do Senhor, reunida para adorá-lo em espírito e em verdade. Porque era isso que esses irmãos estavam fazendo até serem cheios do poder de Deus. Estavam orando, reunidos, buscando a face do Senhor. E é isso que você precisa para que possa assim fazer aquilo que agrada ao Senhor, o nosso Deus. Se nós não testemunhamos do Evangelho do Senhor, se nós não estamos sendo bons testemunhas de Cristo, é um sinal claro que o Espírito Santo não está sendo abundante no meu e no seu coração. Portanto, dediquemos tempo de oração, a fim de falar daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de amor, graça e misericórdia. Saiba que o Evangelho de Cristo ele é poderoso para transformar a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Muitas coisas são difíceis para nós, complicadas para nós. Até mesmo muitas vezes cumprir com nossos deveres comuns e ordinários. Mas para o Senhor nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Ele pode e perdoa o nosso pecado. Ele pode nos revestir de poder para poder testemunhar da grandeza que é o Evangelho. Amém?